Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Luan Álvaro. E antes da gente começar o nosso quinto vídeo da playlist Criando uma Landing Page Profissional, eu queria compartilhar uma estatística com vocês que me deixou assim, sem acreditar. Na verdade mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Então deixa a sua inscrição aí se você gostou do vídeo, se isso aqui te ajudou de alguma forma, deixa a sua inscrição aqui no canal, deixa um like, ajuda aí o professor Luan, porque cada vez que você dá um like, se inscreve no canal, isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar os vídeos aqui do canal para outras pessoas. Assim você vai estar ajudando o professor Luan e outras pessoas que podem estar interessadas aí no conteúdo que você também está assistindo. Beleza? Então vamos pro vídeo, espero que você goste e fui! Que legal, vamos começar mais uma aula agora. E vamos criar aqui o nosso segundo container, tá? Que é esse cara aqui que tem essa imagem de fundo, uma imagem sobreposta aqui, a nossa logo. Então vamos criar esse cara aqui agora, que legal. Antes disso, deixa eu remover esses imports. Ó. Você percebe que aqui no VS Code, quando a gente importa algo que não está sendo utilizado, ele fica com a corzinha mais escura, ó, que legal. Então eu vou apagar isso aqui, ó, para a gente importar apenas a nossa box. Se a gente precisar importar mais alguma coisa, a gente faz isso, tá? Mas é melhor retirar para não ter imports aqui que não está sendo utilizado. O que eu vou fazer aqui agora é criar um novo container, tá? Então eu posso fazer da seguinte forma para ficar mais simples. Eu posso copiar esse arquivo JS, copiar e colar. Então eu clico nele aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Clico em F2 para renomeá-lo e aí eu passo apenas aqui, ó, container 02. Aqui dentro eu altero aqui esse textozinho para container 02, tá? E aí vou apagar tudo que está dentro aqui desse container. Então vamos apagar porque a gente vai criar tudo do zero, né? Então o que está aqui dentro eu apago e vou deixar apenas os nossos brackets aqui para ele não dar erro, tá? Além disso, deixa eu tirar esses imports. Quando a gente for precisar, a gente faz a importação aqui. Aqui dentro da index, então, eu já vou fazer um import desse container 02, ó. Ele já recomenda para a gente aqui o container 02. Vou dar um tab. Então ele já está importando aqui o container 02 from container 02 e eu vou exportar esse container 02 aqui também, ó. Tá? Agora a gente já pode chamar esse container aqui dentro da index. Então vamos lá, passar aqui o container. Ele já traz ali a recomendação para a gente, ó, container 02. E se eu criar aqui um novo componente, passando aqui o meu container 02, a gente já vai estar ele sendo exibido aqui, porém a gente não colocou nada dentro dele, tá? Então deixa eu colocar um Olá Mundo só pra gente ter certeza. Vou passar um Olá Mundo aqui, ó. Olha que legal, ele já está renderizando lá na nossa tela, tá? Então agora a gente vai começar a criação do componente 02. Então basicamente o que a gente tem aqui é uma imagem de fundo, background, tá? A gente tem uma imagem sobreposta, que é a nossa modelo, e a gente tem outra imagem, que é uma logo aqui, tá? Todas essas imagens vão estar disponíveis para vocês aí no curso. E para fazer isso é muito simples. Vamos voltar aqui então. Eu vou começar criando um componente Flex aqui, tá? Então eu vou importar esse Flex aqui no React e no Chakra UI. E esse Flex eu já vou começar passando as propriedades para ele aqui, tá? Então a primeira propriedade que eu quero passar para ele é a altura desse container, tá? Ela tem uma altura fixa aqui, ó, e essa altura a gente consegue perceber explorando aqui, ó, o nosso projeto. Então a gente consegue ver que ele tem uma altura de 566 pixels aqui, ó. Olha que legal. Então eu vou passar essa altura como 566 pixels aqui. Além disso, eu já vou adicionar o nosso background aqui, tá? Então vamos lá. O nosso background, todas as nossas imagens, tudo que a gente tiver de público dentro do nosso projeto, a gente vai colocar dentro dessa pasta aqui, public, do Next, tá? Então aqui a gente já tem, ó, um favicon, que é esse cara que está aparecendo aqui, e a logo da Vercel, ó, que a gente nem está utilizando, então eu posso deletar. Então eu acabei de colocar um arquivo chamado background luz aqui. Além disso, eu vou pegar a nossa modelo e vou trazer aqui para dentro também, tá? Ó, essa modelo é um arquivo SVG, olha que legal. E eu vou ter também aqui a logo do nosso projeto, tá? Deixa eu pegar a logo, a logo que eu estou falando é essa daqui, ó. É essa imersão land aqui. Deixa eu pegar essa logo então. Maravilha, tá aqui a nossa imersão land também. Então a gente já tem todas as imagens que a gente vai precisar para essa section aqui. Então legal, eu já tô com os 3 arquivos aqui que a gente vai precisar. Então aqui, voltando para dentro da nossa Flex, tá? Eu vou passar uma propriedade chamada background para a gente definir então aqui, ó, a nossa imagem de fundo, tá? Então a primeira coisa que eu vou passar aqui dentro é a nossa URL da nossa imagem, tá? Então eu vou passar aqui o URL.
abrir e fechar minhas aspas. E aqui dentro, aspas simples, para eu poder colocar o diretório da nossa imagem, tá? O Next, ele já configura para a gente aqui o nosso diretório, e quando a gente precisa acessar algum arquivo público, eu só preciso passar aqui, então, o nome do nosso arquivo. Então, se eu passar aqui, por exemplo, barra o background luz.jpg, o Next já vai saber que a gente está tentando acessar algum arquivo público, então isso já vem configurado para a gente, tá? Essas rotas aqui de pages, public, container, isso aqui já está configurado e protegido pelo Next. Porém, a public, tá? Ela, como o nome já diz, é um arquivo público, então todo mundo vai ter acesso a isso aqui, tá? Então eu vou colocar o background luz.jpg. Se eu salvar isso aqui, a gente já vai ter ele sendo exibido aqui na nossa tela. Olha que legal. Porém, se você perceber, essa imagem ela não está configurada como a gente quer, né? Aqui, ó, ela está aparecendo a imagem completa por um todo. A gente precisa configurar isso ainda. Aqui na background, a gente tem várias propriedades. E depois que eu defino aqui essa imagem, eu posso passar essas propriedades, tá? Por exemplo, eu vou dar um espaço e eu quero dizer que essa imagem aqui ela não vai se repetir. Ela vai exibir uma única vez, tá? Então eu vou passar aqui o no repeat. Além disso, eu quero que essa imagem ela seja centralizada aqui no nosso projeto, tá? Eu quero que ela exiba o centro dela. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu vou passar um espaço center. Quando eu salvar isso aqui, a gente já vai ter, ó, a imagem sendo exibida ao centro dela, tá? Se eu tirar essa propriedade center aqui, eu colocar um left, por exemplo, na esquerda, ela vai exibir aqui a esquerda, tá? Ó, do projetinho. E se eu deixar em branco, você vai perceber que ela vai pegar aqui do topo, ó. Então ela vai pegar a parte inicial da imagem, tá? Só que eu quero centralizar essa imagem, então eu vou colocar aqui o center. Ela vai exibir exatamente o centro dessa imagem no tamanho que ela tem aqui, tá? Então de forma responsiva. Olha que legal que ficou essa imagem aqui, ó. Nem tinha percebido como fica um degradê muito bonito aqui, tá? Outra coisa que eu quero fazer também é ajustar o tamanho dessa imagem, tá? Para a gente ajustar o tamanho dessa imagem, eu preciso passar uma barra aqui após esse center para o CSS entender que a gente agora quer ajustar o tamanho, tá? Se eu passar um cover aqui, ó, uma propriedade chamada cover, o CSS vai entender que eu quero pegar essa minha imagem, que ela tá maior do que o tamanho que a gente definiu, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma largura de 375 e a gente tem uma altura de 566 aqui no eixo Y. Porém, a gente quer pegar essa imagem e empurrar ela, né, e fazer ela conter ali dentro daquilo que a gente está definindo. Então, quando eu passo o cover e salvo aqui, a gente vai ter então agora a nossa imagem perfeitamente encaixada aqui, ó, do nosso projeto, tá? Se eu deixar tudo igualzinho aqui, ó, você vê que quando eu mudo de uma para outra, tá exatamente igual. Então, para o nosso background aqui, a gente definiu, tá tudo certo, tudo funcionando perfeitamente. Então, por enquanto é isso. O que eu vou fazer aqui agora é colocar a imagem da nossa modelo aqui na frente, tá? Vamos fazer o que então? Vou entrar aqui no Chakra UI, importar um componente de imagem chamado image, e aqui dentro eu posso passar ele, ó, o nosso image, e autocompletar ele aqui, ó. Não precisa, eu não tenho nada dentro dele, né? Como aqui, por exemplo, no Flex, eu preciso colocar a imagem dentro desse Flex. A minha imagem não precisa, então eu posso passar o autocomplete aqui nele, tá? A primeira propriedade que eu quero definir aqui do meu image é o meu source, ou seja, é onde está a imagem que eu quero importar, que a gente já aprendeu, que eu posso passar aqui, ó, o ponto barra, ou no caso só o barra aqui, né? O Next.js já vai trazer esse cara pra gente. Então, se eu passar aqui a modelo.svg, que é aquela imagem que a gente quer trazer, ela já vai exibir pra gente aqui, ó. Então, a gente já vai ter essa modelo aqui na nossa tela, tá? Outra propriedade que eu quero é o alt, ou seja, quando essa imagem não estiver sendo exibida por algum motivo, tá? O servidor não conseguiu baixar ela, ela vai aparecer um texto aqui, tá? Então eu vou passar um modelo, ó. Isso aqui não vai ter alteração nesse momento porque a gente está conseguindo importar com sucesso. Se eu colocar o nome errado, a gente vai ter esse nome sendo exibido ali, ó. Percebe que tá a imagem quebrada e o nome do lado ali, modelo, tá? Então deixa eu apagar, deixar o modelo mesmo. Outra coisa que eu quero definir aqui é a altura dessa imagem. Você percebe que essa imagem está menor aqui, ó. Vê que essa aqui está grande, ela tá preenchendo todo o nosso background aqui. Eu quero simplesmente que ela tenha uma altura máxima aqui. E para isso eu vou passar uma propriedade de altura, que é o height, tá? E aqui eu vou definir essa imagem como 506 pixels. Então quando eu voltar aqui, ó, ela vai ajustar essa imagem com 506 pixels. Legal, né? Além disso, se você perceber, a imagem aqui no projeto final, ela está centralizada. E para a gente centralizar um elemento no CSS é muito fácil. Eu posso passar uma propriedade de margem
no eixo X, tá? Quando eu passo uma propriedade de margem no eixo X, eu posso definir ela como automática, e quando eu defino ela como automática, os meus elementos eles são centralizados na tela, olha que legal. Então eu posso fazer isso com texto, eu posso fazer isso com divs, com flex. Sempre que eu utilizo aqui o MX, né, o margem no eixo X, tá? A gente pode definir o auto que ele vai centralizar esses elementos, tá? Pô, Luan, legal, tá ficando massa, cara, mas a nossa modelo, ela tá flutuando aqui, ó. No projeto final, ela tá aqui, ó, bem no fundo, né? Bem na divisão aqui do fim desse container, tá? Para a gente fazer isso é muito simples, eu posso voltar aqui no container principal, no nosso Flex, e definir uma propriedade aqui chamada Align. Lembra do Align Items? A gente utilizou naquela hora o Center, né? Então quando eu passo o Center aqui, você vai ver que o nosso modelo vai ficar flutuando aqui ao centro. Porém, eu quero jogar ela para baixo. Aqui no Flex é muito fácil, eu tenho uma propriedade chamada Flex End. Quando eu passo essa propriedade, a gente consegue jogar o nosso elemento, que no caso aqui é o nosso elemento de imagem, para o fundo lá. Agora sim, a nossa modelo está perfeitamente no lugar dela. Ó. Então, quando eu passo de uma para outra aqui, a gente não vê diferença. Olha que legal. Agora falta a nossa logo, né? Essa imersão land aqui. Vamos importar ela aqui também através do image. Tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho agora. A gente já está pegando a prática, tá? Então aqui, ó, vou passar o source dessa imagem, que é a barra imersão, né? Deixa eu só conferir o valor aqui. Barra imersão.svg. Voltando aqui no nosso projeto, então agora a gente já tem a nossa imagem sendo exibida aqui. Mas olha que louco o que aconteceu aqui. Como a gente definiu o nosso flex por padrão, galera, o nosso flex ele vem com a propriedade flex direction, tá? Aqui eu posso passar o flex direction, tá vendo? Ó? A propriedade flex direction por padrão, ela vem como row. Isso quer dizer que o alinhamento do nosso flex é em linha, tá? Se eu colocar um flex, ó, vou salvar aqui como row, tá? Ó, tá salvo como row, ele não vai modificar nada. Se eu passar aqui dentro um column, ou seja, eu estou definindo que a direção principal do nosso projeto vai ser em coluna. Opa, deixa eu salvar aqui. Esse cara aqui, ele vai ser alterado. Olha lá o que aconteceu. A gente teve a alteração, a nossa logo agora veio para baixo, tá? Porém, a gente não quer fazer isso, eu só quero mostrar para vocês que tem essa propriedade aqui, Flex Direction, Column e Row. Eu vou tirar essa propriedade daqui, vou salvar, a gente vai ficar com isso aqui bugado num primeiro momento, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui para a gente resolver esse bug é alterar aqui a posição dessa imagem, tá? Então, se eu usar uma posição absoluta aqui, a gente consegue resolver isso, tá? Então, vamos passar aqui, ó, um position absolute. Tá? Quando eu passo uma posição absoluta, esse nosso elemento aqui, ele vai ficar absoluto em relação ao nosso projeto, ao nosso container, tá? O nosso elemento pai, que no caso é esse flex aqui. E quando eu passo a posição absoluta, eu estou apto a utilizar, por exemplo, uma propriedade chamada top igual 0. E aí eu consigo jogar esse cara absoluto. Só que se você perceber, quando eu passo o top igual 0, o meu elemento ele está absoluto em relação ao meu projeto como um todo. O meu top igual 0, ele foi lá para o topo da página mesmo. Só que eu quero que essa posição ela seja absoluta em relação ao meu container, que é esse cara aqui, ó. Então, para a gente fazer isso, eu só preciso pegar o meu container principal, meu container pai, e colocar uma posição nele também, ó. Então, eu vou passar um position, só que agora eu vou passar esse position como relative. Então, eu estou dizendo que esse cara aqui é absoluto, porém, em relação ao contexto. E o contexto aqui é um relativo desse container pai, tá? Desse componente pai. Quando eu salvar isso aqui agora, a nossa logo, ela vai estar na posição 0, no top 0, porém, como ela está em relação ao nosso elemento pai, ele vai ficar no 0 do elemento pai. Olha que legal. Então, agora a gente já consegue trabalhar melhor com a posição e a sobreposição de elementos aqui no nosso projeto. Então vamos lá, maravilha. Agora que a gente já aprendeu a fazer aqui a nossa posição, tá? O que eu quero fazer aqui com vocês é continuar trabalhando nessa imagem. Vou tirar esse top daqui que a gente não vai utilizar, ele vai voltar para o canto dele aqui. Eu vou continuar aqui, ó, passando a propriedade de alt que a gente tem que ter, eu vou passar apenas o nome logo, tá? Para caso essa imagem seja quebrada, apareça ali o nomezinho logo, tá? Além disso, eu quero definir aqui a largura dessa imagem, tá? Aqui no projeto final, essa imagem está com a largura de 280 pixels, tá? Então eu posso passar aqui, ó, um edit como
280 pixels, vamos lá. Então salvando, a gente já vai ter o tamanho original aqui, ó, o tamanho que a gente está utilizando no projeto, tá? Além disso, agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar, e como essa posição está absoluta, eu consigo passar o top e o left, o right e o bottom também aqui dessa imagem, tá? Então vamos supor, o que é que eu quero fazer aqui para vocês? Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, ó, eu coloquei isso aqui só provisório para didática, tá? Eu coloquei um background nessa imagem aqui, um fundo branco, só para questão de didática mesmo, e a gente entender o que vai acontecer aqui, ó. Eu quero posicionar essa minha logo aqui, ó, nesse centro, onde está aqui esse projeto final. Como é que eu posso fazer isso? Como eu estou utilizando a posição absoluta aqui, eu vou pegar aqui, ó, e definir a propriedade left, ou seja, que é a esquerda. Eu vou dizer que essa minha imagem ela vai estar travada aqui na esquerda, na posição 0. Onde ela já está, beleza? Mas eu vou passar esse left aqui só para garantir que em todos os dispositivos ela vai ficar realmente travada aqui na esquerda no 0. No right, eu vou fazer a mesma coisa, eu quero que ela trave do lado de cá, ó, do right, ou seja, ela pregue ali nas duas laterais no eixo X que a gente vai ter. Então vou passar um 0 aqui também e você vai ver o que vai acontecer aqui agora. A gente vai ter então essa imagem travada aqui no 0 do nosso projeto. Agora, o que eu quero fazer é passar uma margem para centralizar o nosso item. Então lembra que eu passei para vocês a margem X como alto? Quando eu passo esse cara aqui, eu consigo centralizar a minha imagem. Pô, Luan, não estou entendendo. Aqui na primeira imagem você colocou o MX alto, ela já funcionou. Porém, na segunda você teve que passar aqui um left e um right, não estou entendendo. Tá, vamos tirar esse left e right. Eu vou comentar, na verdade, esse cara. Quando eu salvar, você vai perceber que o margem X aqui alto não funciona. Isso é porque a gente está utilizando a posição absoluta, tá? Quando a gente utiliza uma position absolute, se a gente não definir aqui o left e o right desse nosso elemento, tá? Que é a nossa imagem, o margem X alto não vai funcionar, tá? Então é por isso que a gente passa esse cara, ou seja, pregando ele, né? Colocando ele como a posição dele inicial aqui na esquerda como 0, que é aqui na bordinha do nosso site, e a right como 0 também aqui na outra borda, tá, da frente. Então agora isso aqui já vai funcionar, olha que legal, tá? E para finalizar, você percebe que essa imagem ela tá aqui um pouquinho mais para cima. E daqui da borda final para onde ela tá são 120 pixels, tá? É o que o projeto final tá utilizando. E aí eu posso simplesmente chegar aqui, ó, passar um margin bottom, ou seja, eu tô colocando uma margem embaixo. Então eu posso passar um margin bottom de 120 pixels, ele vai aplicar aqui 120 pixels de espaço, de margem entre o meu elemento e o próximo elemento, tá? Que no caso é o final aqui do nosso container, tá? Então se eu salvar, a nossa imagem agora foi lá exatamente para a posição que a gente quer, que é a posição original. Deixa eu só remover aqui então esse background branco que eu coloquei para didática, tá? E salvando aqui agora, a gente já tem então a nossa segunda seção, o nosso segundo container criado, beleza?